Eu enterrei o meu irmão num dia de chuva torrencial em Lisboa, e nessa mesma noite, encontrei a minha mulher nua na nossa cama com o meu melhor amigo, os lençóis ainda quentes do cheiro de traição. Ela não pediu perdão, em vez disso, olhou-me nos olhos e disse: Tu abandonaste-me por causa da morte dele, Manuel, mereces isto, mereces sofrer sozinho. Naquele instante, jurei que a faria pagar, não com sangue, mas com o veneno lento da sua própria culpa, até que ela implorasse pela misericórdia que nunca me deu. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça como o fado mais amargo que já ouvi na Alfama, onde crescemos juntos, eu e o João, entre as ruas estreitas e o cheiro ao mar e a saudade. Ele era o meu escudo, o irmão mais velho que me ensinou a pescar no Tejo e a ignorar os insultos dos miúdos da escola que nos chamavam de os órfãos do Bairro Alto. Os nossos pais morreram num acidente de comboio quando eu tinha 10 anos, e o João, com 18, jurou que me criaria como um pai. Trabalhou de dia como mecânico na Baixa, de noite como cantor de fado em tabernas escondidas, para que eu pudesse estudar e sonhar com algo mais do que a miséria das nossas raízes. A vida é um azulejo rachado, Manuel, dizia ele, mas tu vais colar os cacos e fazer arte dela. Eu casei-me com a Isabel aos 30, depois de anos a namorar como quem bebe vinho do Douro, devagar, saboreando cada gole. Ela era de Coimbra, com olhos castanhos como as folhas de outono no Mondego, e um riso que iluminava as noites frias de inverno. Trabalhava como advogada numa firma no Chiado, defendendo os fracos contra os poderosos, e eu, engenheiro civil, construía pontes que ligavam as margens do país, como se pudesse unir as nossas almas partidas. Pensava que éramos invencíveis, como o Cristo Rei que vigia Lisboa do outro lado do rio, impassível e eterno. Mas o João morreu num acidente de moto na A1, a caminho de uma giga em Porto, derrapando na chuva como se o destino tivesse escorregado nas curvas da nossa vida. O funeral foi no cemitério dos Prazeres, sob um céu de chumbo que chorava por nós. A Isabel estava ao meu lado, o braço no meu, murmurando palavras de consolo que soavam vazias como as promessas dos políticos na Assembleia da República. Ele está em paz agora, disse ela, mas os meus olhos estavam fixos na caixa de madeira simples, onde o homem que me dera tudo jazia frio. Chorei como um miúdo, os soluços rasgando o peito, e ela apertou-me a mão, ou assim pensei. Naquela noite, voltei para casa exausto, o corpo pesado como o granito das pedreiras de Sintra. Queria o silêncio da nossa cama, o calor do seu corpo para afastar o frio da perda. Mas quando abri a porta do quarto, o mundo desabou como um viaduto mal construído. Lá estavam eles, a Isabel, despida e suada, enroscada nos lençóis com o Pedro, o meu amigo de infância, o tipo com quem partilhei cervejas no Bairro Alto e segredos sobre mulheres e ambições. Ele era o padrinho do nosso casamento, o confidente que me ouviu desabafar sobre o João semanas antes. Agora, riam baixinho, como se o meu luto fosse uma piada de mau gosto. O ar cheirava a perfume barato e a sexo, misturado com o odor acre da minha própria dor. Gritei, um murro primal que fez as janelas tremerem. O Pedro saltou da cama, vestindo as calças às pressas, murmurando desculpas incoerentes. Manuel, foi um erro, por favor. Mas a Isabel. Ela sentou-se devagar, puxando o lençol para o peito, os olhos frios como o Atlântico em janeiro. Não chorou, não se escondeu. Em vez disso, endireitou a coluna e disse: Tu não me vês há semanas, Manuel. Desde que o João morreu, vives num funeral perpétuo. Eu sou tua mulher, não tua enfermeira. Pedro. Ele estava aqui. Precisava de mim. E tu? Tu precisas de acordar para a vida real. As palavras acertaram-me como um murro no estômago. Culpa-me? A mim, que enterrei o meu irmão, o último pedaço da minha família. Senti o sangue ferver nas veias, uma raiva que não era explosiva, mas lenta, como o vinho a fermentar nas adegas do Alentejo. Saí dali sem uma palavra, desci as escadas do prédio antigo no Príncipe Real, o eco dos meus passos misturando-se com o fado distante de uma rua vizinha. Caminhei até ao Tejo, o Rio Negro sob as luzes da ponte 25 de Abril, e ali, de joelhos na margem lamacenta, jurei vingança. Não a mataria, isso seria fácil demais, e eu não sou um animal. Faria com que ela sentisse o que eu sentia, o vazio, a traição, a culpa que corrói a alma como ferrugem num ferro antigo. Os dias seguintes foram um nevoeiro de dor e planeamento. Fui ao trabalho na empresa de construção em Alcântara, desenhando projetos de estradas que ligavam o nada ao nada, mas a minha mente traçava outro mapa, o da ruína dela. A Isabel era advogada, brilhante, mas ambiciosa,
sempre a caçar promoções na firma do Chiado. O Pedro era banqueiro no centro financeiro, um oportunista com uma reputação de casa nova discreto. Eu conhecia os dois melhor do que eles pensavam. Comecei por contratar um detetive privado, um ex-polícia chamado Rui, que operava num escritório escondido na moraria. Quero tudo, disse-lhe eu, entregando um envelope com 1000 euros em notas amarfanhadas. Fotos, e-mails, mensagens. E discretamente. Enquanto esperava, revivi a nossa vida como um filme em reverso. Conhecemos-nos numa festa de São João em Coimbra, ela com um vestido florido e eu com uma viola emprestada, cantando fados que o João me ensinara. Casámo-nos na Sé Velha, com o sol de verão a dançar no Mondego, e mudámo-nos para Lisboa, onde sonhávamos com filhos e uma casa em Cascais. Mas o trabalho dela consumia-a, as noites longas no escritório, e eu, com os meus projetos intermináveis, deixava-a sozinha. Era isso que ela usava como desculpa. O meu luto pelo João. Ele era tudo para mim, o irmão que me salvou da rua, que me ensinou a ser homem. Sem ele, eu era um barco sem âncora no mar da Baixa. O Rui ligou-me uma semana depois. Tens material para um divórcio sujo, Manuel. Mas queres ir mais longe? Encontrei-me com ele num café na Graça, de onde se via a cidade estendida como um tapete de azulejos partidos. Mostrou-me as fotos, a Isabel e o Pedro em motéis baratos na periferia de Oeiras, mensagens no telemóvel dela prometendo fugir para o Algarve juntos, e e-mails onde ela confessava o caso ao terapeuta, culpando-me pela falta de paixão. Mas o pior, ela sabia do testamento do João. Ele deixara-me tudo, a casa em Alfama, o dinheiro poupado das gigs de fado, uns bons 200 mil euros. Se me divorciar, escrever a ela numa nota no laptop, posso reclamar metade. Ele está fraco agora, vai ceder. Aquilo partiu-me de novo. Não era só traição carnal, era ganância, um plano frio para me despojar do último legado do meu irmão. Voltei para casa naquela noite, fingindo normalidade. A Isabel cozinhava bacalhau à brás, o cheiro familiar enchendo o ar, mas os meus olhos viam veneno. Como foi o dia? Perguntou ela, servindo o vinho. Sorri, o primeiro sorriso falso da minha vida. Melhor agora que te vejo. Bebi devagar, saboreando o plano que se formava. Primeiro, isolá-la. Convenci-a a jantar com o Pedro e a esclarecer as coisas como adultos. Ela hesitou, mas aceitou, a culpa ainda a roía, pensei. O jantar foi no Cais do Sodré, num restaurante de marisco com vista para o rio. O Pedro chegou suado, o colarinho desabotoado, e eu sentei-me entre eles como um juiz num tribunal invisível. Somos amigos há demasiado tempo para isto nos destruir, disse eu, erguendo o copo. Eles trocaram olhares nervosos, mas brindaram. Falei do João, das memórias, deixando a conversa fluir como o Tejo. No fim, convidei-os para uma noite de reconciliação, em casa. A Isabel sorriu, aliviada, mas eu via o medo nos olhos do Pedro. Perfeito. Naquela noite, após eles saírem, comecei o primeiro passo. Liguei para um colega de confiança na firma dela, um tipo chamado António que odiava a Isabel por ter roubado uma promoção. Ouvi rumores, disse-lhe eu, plantando a semente. Ela anda a misturar trabalho com prazer. Cuidado com os clientes. As fofocas espalham-se em Lisboa como o cheiro de pastéis de nata, quentes e irresistíveis. Ao mesmo tempo, enviei anónimas dicas ao banco do Pedro sobre desvios éticos baseados nas transações que o Rui descobrira, pequenos empréstimos para pagar motéis, disfarçados como despesas de viagem. Os dias viraram semanas, e a Isabel começou a notar. Estou sob pressão no trabalho, queixou-se ela uma noite, deitada ao meu lado. Alguém anda a espalhar mentiras. Toquei-lhe no ombro, fingindo empatia. Vai passar, amor. Somos fortes. Mas por dentro, regozijava-me. O Pedro ligou-me em pânico. Manuel, há uma auditoria no banco. Achas que é coincidência? Ri-me para mim mesmo. A vida é cheia de curvas, amigo. Como a estrada onde o João morreu. O luto pelo meu irmão misturava-se agora com esta nova fome, a da vingança. Visitava o túmulo dele nos prazeres todas as manhãs, depondo flores de alfazema, o cheiro que ele adorava. Isto é por nós, João, murmurava eu, o vento do Tejo levando as palavras. Ele teria odiado isto, a escuridão que crescia em mim,
mas também me teria entendido. A família é sagrada em Portugal, e trair isso é como profanar uma igreja antiga. Então veio o primeiro golpe real. A firma da Isabel suspendeu-a preventivamente, enquanto investigavam conflitos de interesse com clientes. Ela chegou a casa aos prantos, uma maquilhagem borrada como uma pintura de Bosch. É por causa do Pedro, não é? Alguém sabe. Abracei-a, sentindo o tremor do seu corpo, e sussurrei: quem me dera saber, Isabel. Mas tu és inocente, vais prová-lo. Naquela noite, fizemos amor pela primeira vez desde a morte do João, ou pelo menos, fingi. Ela agarrou-se a mim como uma tábua de salvação, gemendo o meu nome, mas eu pensava no veneno que injetava devagar. O Pedro foi o próximo. A auditoria revelou irregularidades, e ele foi demitido numa segunda-feira chuvosa, o tipo de chuva que inunda as ruas da Baixa. Ligou-me do telemóvel, voz embriagada: Manuel, perdoa-me. Foi um erro. Respondi calmamente: erros têm consequências, Pedro. Como o meu irmão descobriu na 1. Desliguei, sentindo o peso aliviado, como se tivesse lançado uma pedra no rio. Mas a vingança não parava aí. Eu queria que ela sentisse a culpa devorar-lhe a alma, como o mar corrói as falésias da costa vicentina. Comecei a deixar pistas subtis, uma foto antiga nossa na mesa de cabeceira, virada ao contrário, uma mensagem no telemóvel dela, enviada de um número falso, com excertos das confissões ao terapeuta. Lembras-te de como o culpaste? Agora ele sabe. Ela acordava a suar, questionando-me: Manuel, há algo errado. Sonhei que tu sabias de tudo. Sorria: sonhos são só ecos da saudade, amor. Enquanto isso, geri o testamento do João com um advogado em Belém. A casa em Alfama, o dinheiro, tudo meu. Quando a Isabel sugeriu divórcio, semanas depois, com os olhos inchados de noites insones, eu assenti: se é o que queres. Mas no acordo, insisti num juiz imparcial, sabendo que as provas do Rui selariam o seu destino. Ela sairia com nada, nem a metade que cobiçava, porque a lei portuguesa protege o legado familiar, e eu pintei-a como uma traidora calculista. A audiência foi no Tribunal de Lisboa, um edifício austero como o aqueduto das águas livres. Ela entrou de cabeça erguida, mas eu via as olheiras, o tremor nas mãos. O juiz leu as provas, fotos, e-mails, testemunhos do Rui, e o salão encheu-se de murmúrios como o zumbido de abelhas numa colmeia. Senhora Isabel, disse o juiz, voz grave como um sino de igreja, as suas ações não só traíram o matrimónio, mas tentaram usurpar o património do falecido irmão do requerente. Ela desabou, soluço-se-quando nas paredes de azulejos, culpando-me uma última vez: tu fizeste isto, Manuel. Tu me destruíste. Levantei-me, a voz firme: não, Isabel. Tu fizeste isso a ti mesma, quando me traíste no meu pior momento. Agora, vive com isso. Saí dali sob o sol de primavera, o Tejo brilhando como uma promessa de renascimento. O Pedro fugira para o Porto, arruinado, e eu. Eu vendi a casa em Alfama, mas guardei os discos de fado do João, tocando-os nas noites quietas do meu novo apartamento em Belém. A vingança não curou a ferida da perda do irmão, mas selou-a, como cera no envelope antigo. Aprendi que o amor em Portugal é como o vinho, pode azedar se não for cuidado, e a traição deixa um travo que dura vidas. Agora, caminho pelas ruas da Alfama, ouvindo o fado que o João amava, e penso: a vida é um azulejo rachado, mas eu colei os cacos, e eles cortam quem os toca. Os meses após o divórcio foram como navegar o Cabo da Roca em tempestade, ondas de alívio misturadas com o sal da solidão. Eu, Manuel, aos 35 anos, encontrava-me de novo no Bairro Alto, mas agora sem a âncora da família que construíra. A Isabel mudara-se para um apartamento minúsculo em Alvalade, trabalhando como freelancer em casos menores, o brilho da advogada ambiciosa apagado como uma vela num vendaval. Ouve-se dizer que a vira nos cafés da Baixa, bebendo gin tónico sozinha, os olhos vazios como o céu antes da chuva. O Pedro desaparecera no limbo dos perdedores, rumores de que trabalhava em call centers no Algarve, longe das luzes de Lisboa. Eu, por outro lado, renasci nas cinzas do meu luto. Usei o dinheiro do João para comprar um barco pequeno, um veleiro chamado Saudade, ancorado no doca do Espanhol. Navegava o Tejo ao amanhecer, o vento salgado limpando a alma, enquanto o sol nascia sobre as 7 colinas. O trabalho na empresa de construção fluía melhor, liderei um projeto de renovação na Baixa Pombalina,
reconstruindo fachadas antigas danificadas pelo terremoto de 1755. Ironia, pensei, pois eu também reconstruía a minha vida sobre ruínas. Os colegas notavam a mudança. Manuel, pareces outro homem, diziam, batendo-me nas costas durante o almoço de bifanas no Time Out Market. Eu sorria, mas por dentro, a vingança ainda fervilhava, um carvão lento sob as cinzas. Não era suficiente ter-a arruinado financeiramente, queria que a culpa a consumisse, que ela revivesse cada noite o momento em que me traíra. Comecei a segunda fase do plano com precisão de engenheiro, enviei pacotes anónimos para o endereço dela, embrulhados em papel pardo como os de uma mercearia do Chiado. O primeiro continha uma cassete de áudio, gravações que o Rui obtivera do motel em Oeiras, os gemidos dela com o Pedro misturados com o som distante do trânsito na Marginal. Anexei uma nota, lembra-te disto quando dormir sozinha. Ela não ligou, mas soube pelo porteiro do prédio que o pacote a deixara pálida, trancando-se no quarto por horas. O segundo foi uma foto ampliada, nós três no casamento, eu no centro, sorrindo como um idiota, com um X vermelho sobre o rosto do Pedro. Amigos para sempre, dizia a legenda, escrita à mão com tinta vermelha como sangue. O terceiro, um bilhete de cinema para o filme O Leopardo, o clássico de Visconti sobre decadência aristocrática, com uma mensagem, como a tua queda, Isabel, elegante, mas inevitável. Cada um chegava numa quarta-feira, dia em que ela costumava ir à missa na igreja de São Roque, buscando redenção nos sermões sobre perdão. Eu imaginava-a ali, ajoelhada no banco de madeira polida, o rosário tremendo nas mãos, questionando se Deus me perdoaria pela minha crueldade. Mas a verdadeira lâmina era psicológica. Marquei um encontro, acidental, com uma amiga comum, a Maria, que trabalhava na firma de advogados rivais. Sobre um café na Confeitaria Nacional, com o aroma de pastéis de nata no ar, contei-lhe, em confidência, sobre o caso, exagerando os detalhes. Ela planeava levar tudo, Maria, até o legado do meu irmão morto. A fofoca espalhou-se como fogo em palha seca. Ouvi que a Isabel fora confrontada por clientes antigos, que cancelavam consultas com sussurros de traidora. Ela emagreceu, o rosto ossudo como as caveiras do dia dos fiéis defuntos, e uma vez, ao passar pelo Rocio, vi-a sentada num banco, fumando um cigarro atrás do outro, os olhos fixos no vazio como quem espera o elétrico que nunca chega. O luto pelo João não desaparecera, transformara-se. Nas noites em que o vento uivava pelo castelo de São Jorge, eu tocava a viola que ele me deixara, dedilhando fados de Amália Rodrigues, Estranha Forma de Vida, com as letras sobre amor perdido e quando na minha solidão. Porquê, João? Porquê me deixaste sozinho nisto? Murmurava para as paredes caiadas. Ele teria dito para perdoar, para seguir em frente como o Douro corre para o mar, mas o perdão é um luxo para quem não foi apunhalado nas costas. Em vez disso, encontrei consolo na memória dele, as pescarias no estuário do Tejo, onde ele me ensinava a lançar a linha com paciência de santo, as noites de futebol no Estádio da Luz, gritando pelos benfiquistas até a voz doer. Então, veio o twist que não planeei. Uma carta chegou ao meu escritório, escrita na caligrafia elegante dela: Manuel, sei que és tu. Para de me torturar. Encontra-me no mirador da Senhora do Cabo, ao pôr do sol. Preciso de acabar com isto. O coração acelerou-me como um motor avariado. Era uma armadilha. Ou rendição. Dirigi até ao cabo, a estrada sinuosa cortando as falésias como uma cicatriz, o Atlântico rugindo abaixo. Ela estava lá, de casaco leve contra o vento, o cabelo ao vento como bandeiras de rendição. Eu errei, disse ela, voz rouca. Mas tu estás a destruir-nos a ambos. Por amor de Deus. Olhei-a, a mulher que amara, agora uma sombra dela própria. Por um momento, hesitei, o velho Manuel teria cedido, abraçado-a sob o céu alaranjado. Mas a raiva, alimentada pela morte do João, falou mais alto. Amor. Onde estava o amor quando me traíste na nossa cama, Isabel? Quando me culpaste pelo meu luto? Avancei um passo, a voz baixa. Isto é só o começo. Vive com a culpa, como eu vivo com a ausência dele. Virei-lhe as costas, deixando-a ali, o sol mergulhando no mar como uma moeda de ouro perdida. De volta a Lisboa, intensifiquei. Contratei um hacker freelance, um rapaz de 20 e poucos da incubadora do Marvila, para aceder às redes sociais dela. Postei de contas falsas comentários subtis. Ouvi que a advogada do Chiado tem segredos sujos, cuidado com quem defendes.
Os likes e partilhas multiplicaram-se, e ela perdeu seguidores profissionais, convites para conferências em Coimbra e Porto. Uma noite, o Rui ligou. Ela tentou suicídio, Manuel. Comprimidos, no apartamento. Os paramédicos salvaram-na a tempo. O estômago revirou-se-me. Vingança ou assassinato? Corri para o hospital de Santa Maria, o néon frio iluminando corredores como veias expostas. Ela estava pálida na cama, soro no braço, os olhos fechados. Sentei-me ao lado, o bip do monitor marcando o tempo como um relógio de areia. Quando acordou, viu-me e virou o rosto. Vai-te embora, sussurrou. Tu ganhaste. Mas eu não me mexi. Não ganhei nada, Isabel. Perdi o meu irmão, perdi-te a ti, ou o que pensei que eras. Falei baixinho das noites em que chorei sozinho, da traição que me fizera duvidar de tudo. Ela chorou então, um choro gutural, confessando, eu tinha medo, Manuel. Medo de te perder para o luto, medo de ser invisível. O Pedro era fácil, uma distração. Saí dali ao amanhecer, o céu de Lisboa tingido de rosa como o vinho rosé do Alentejo. A vingança pausara, mas não acabara. Agora, era hora de curar, ou de afundar mais fundo. O hospital deixou-me com um vazio novo, como se tivesse escavado um poço no peito e encontrado apenas argila seca. A Isabel recuperou-se fisicamente, altadada com recomendações de terapia e repouso, mas o incidente ecoou na minha consciência como o sino da Torre de Belém ao longe. Estás a brincar com fogo, Manuel, avisou-me o Rui no telefone, a voz rouca de cigarros e noites em claro. Isto pode voltar-se contra ti. Desliguei sem responder, dirigindo pela marginal até Cascais, onde o mar batia nas rochas como punhos cerrados. Parei num mirador, o vento carregado de iodo, e gritei para o oceano, porquê, João? Isto é justiça ou loucura? Ele não respondeu, claro, os mortos são mudos em Portugal, exceto nos fados que cantamos para eles. Voltei para casa, o apartamento em Belém agora o museu da minha dor, fotos do João na parede, a viola na mesa, garrafas de vinho do Dão meio vazias. Decidi pausar a vingança, pelo menos superficialmente. Comecei terapia eu próprio, com uma psicóloga chamada Doutora Sofia, num consultório discreto no bairro do Avilés. A raiva é um escudo, Manuel, disse ela, os olhos bondosos por trás dos óculos. Mas debaixo dela, a dor não processada, pelo seu irmão, pela traição. As sessões eram como desmontar uma ponte, camada por camada, revelando as fundações rachadas. Enquanto isso, a vida da Isabel desmoronava sem a minha intervenção direta. A notícia da tentativa de suicídio vazou, Lisboa é uma aldeia, afinal, com línguas afiadas como facas de cozinha alentejana. Perdeu os últimos clientes, mudou-se para um quarto alugado em Arroios, perto do mercado de Samba. Ouve-se que trabalha como caixa num supermercado do Pingo Doce, varrendo o chão ao fim do turno, o orgulho engolido como um espinho. O Pedro reapareceu brevemente, ligando para mim de um número bloqueado. Ela disse que foste tu, Manuel. Que a estás a matar aos poucos. Ri-me, amargo, diz-lhe que a morte do meu irmão foi mais rápida. E mais injusta. Mas a pausa na vingança trouxe dúvidas. Numa noite de insônia, reli o diário do João, que encontrara entre os seus pertences, entradas sobre a vida dura, o amor pela música, o orgulho em mim. O Manuel é o meu legado, escrever a ele. Ensina-o a perdoar, porque a guarda alta rouba a alma. Chorei então, lágrimas quentes como o sol de agosto em Évora, questionando se a minha justiça não era apenas ódio disfarçado. Decidi confrontar-me, aluguei um carro e fui a Porto, à casa onde o João morrera, um subúrbio cinzento perto do aeroporto. Parei na curva fatal da A1, marcas de travagem ainda visíveis no asfalto, e imaginei o pneu arrebentar, o corpo dele voando como uma folha no vento. Perdão, irmão, sussurrei. Vou tentar parar. De volta a Lisboa, encontrei Isabel por acaso, ou destino, como dizem os poetas do fado. Estava no Lisboa Factory, o complexo industrial virado a criativo, num evento de arte de rua. Ela servia cervejas num bar pop-up, o avental sujo, o sorriso forçado para turistas alemães. Os nossos olhos cruzaram-se através da multidão, e por um segundo, o tempo parou como o elétrico no topo da colina. Ela largou uma garrafa, o vidro estilhaçando no chão de betão, e eu aproximei-me, o coração martelando como o de um toureiro na arena.
Manuel, disse ela, voz trêmula. O que fazes aqui? Encolhi os ombros, a mesma coisa que tu, sobrevivendo. Compramos um copo de vinho verde cada um, sentámo-nos num banco sob as luzes de néon, o Tejo distante brilhando como safiras. Falámos, pela primeira vez sem veneno, ela confessou vazio após o caso, o remorso que a acordava à meia da noite, eu, a dor do luto que me cegara. Eu culpei-te porque tinha medo de te perder, admitiu ela, lágrimas escorrendo como chuva fina. E agora, perdi tudo. Toquei-lhe na mão, um gesto hesitante, e por um momento, vi a mulher que amara, não a traidora, mas a humana, frágil como porcelana de vista alegre. Mas a raiva não morre fácil. Naquela semana, o hacker contactou-me, tenho mais material, se quiseres. Vídeos do motel. Apaguei a mensagem, mas o demónio sussurrava. Em vez disso, foquei-me em mim, juntei-me a um grupo de apoio para enlutados na casa do Alentejo, onde homens como eu partilhavam histórias de perda sob o teto mourisco. A traição é uma ferida, disse um velho de Évora, mas o tempo é o bálsamo. Comecei a namorar casualmente, uma artista de Setúbal, com tatuagens de sardas e riso contagiante, mas o fantasma da Isabel pairava. Então, o inevitável aconteceu. Ela ligou numa madrugada chuvosa, voz embriagada, Manuel, vem. Não aguento mais. Encontrei-a no apartamento de Arroios, garrafas vazias no chão, o cheiro a vinho e desespero. Abraçou-me, soluçando, fui eu, tudo culpa minha. Mas tu. Os pacotes, as mentiras. Para. Desabei com ela no sofá poído, o corpo tremendo. Sim, fui eu, confessei, a verdade libertando como um rio represado. Paguei-te com a mesma moeda, Isabel. Mas o João. Ele teria odiado isto. Passámos a noite a falar, nuvens de fumo de cigarros enchendo o ar como névoa do Douro. Ela contou como o Pedro a abandonara após a demissão, fugindo para a Espanha com dívidas, eu, como o luto me transformara num estranho. Ao amanhecer, fizemos amor, não de paixão, mas de despedida, corpos entrelaçados como raízes antigas. Perdão, murmurou ela no meu peito. Perdão, respondi, mas o eco soava oco. Saí dali com o sol a nascer sobre as colinas, prometendo distância. Mas a vingança, ela tem garras. Semanas depois, descobri que ela engravidara, do Pedro, provavelmente, mas o timing era ambíguo. O pânico apertou-me, seria meu. Ou parte do plano antigo. Liguei para o Rui, verifica. O relatório veio cruel, não meu. Mas o conhecimento reabriu a ferida, e jurei, se ela tentasse usar isso contra mim, acabaria com ela de vez. Agora, a terceira fase começava, não destruição, mas controlo. Ofereci-lhe ajuda financeira, anônima através de um advogado, com a condição de silêncio eterno. Ela aceitou, mudando-se para Coimbra, perto da família. Eu construí uma nova vida, mas o espelho mostrava um homem marcado, olhos fundos como os de um pescador do Algarve após a tempestade. Coimbra trouxe à Isabel um respiro falso, como o outono ameno que engana antes do inverno rigoroso. Ela instalou-se num apartamento modesto perto da universidade, o ar carregado de memórias estudantis e do cheiro a livros velhos na biblioteca joanina. Houve-se que retomou estudos, um curso de literatura portuguesa, sonhando com uma carreira em ensino, uma queda da advogada glamourosa para a professora anónima, mas talvez redentora. Eu monitorizava de longe, através do Rui, que agora cobrava menos por lealdade. Ela parece estável, Manuel. Deixa-a ir. Mas o controlo é viciante, como um moscatel de Setúbal, doce no início, amargo no fim. A minha vida em Lisboa florescia superficialmente. O projeto na Baixa avançava, e eu fui promovido a chefe de equipa, celebrando com os colegas num jantar no Solar dos Presuntos, bifes suculentos e vinho do Dão fluindo como o Tejo. A artista de Setúbal, a Inês, tornou-se algo mais, fins de semana em Troia, praias de areia branca onde fazíamos amor sob as estrelas, o mar sussurrando segredos. Conta-me do teu passado, pedia ela, traçando linhas no meu peito com o dedo. Eu contava versões editadas, o irmão perdido, o divórcio amargo, mas omitia a vingança, o veneno que ainda corria nas veias. O bebê complicava tudo. Nasceu em maio, um rapaz chamado Tomás, com olhos castanhos como os da mãe e um choro que ecoava os fados de lamento. Ela postou fotos nas redes,
filtradas e felizes, mas o Rui enviou relatórios, noite sem claro, depressão pós-parto, visitas ao médico na maternidade de Sousa Pinho. Ela precisa de ajuda, disse o detetive. Não de um fantasma. Ignorei, mas o remorso crescia, uma erva daninha no jardim da minha redenção. Visitei o túmulo do João, depondo conchas do Cabo da Roca. O que farias, irmão? Perdoar ou punir? A resposta veio inesperada. Uma carta dela, selada com cera como nos tempos medievais de Portugal. Manuel, o Tomás tem o teu nariz. Vem vê-lo. Por favor. O coração apertou-se, mentira ou verdade? Dirigi a Coimbra pela A1, a mesma estrada da morte do João, o asfalto agora seco sob o sol de verão. Encontrei-a na casa dos pais, uma moradia antiga no bairro da Sol 1, com varandas de ferro forjado. Ela abriu a porta, magra mas radiante, o bebê ao colo. Entra, disse, voz suave como um mondego ao entardecer. O Tomás era perfeito, pele oliva, punhos cerrados como um pugilista miniatura. Segurei-o, o peso leve como uma promessa, e por um instante, o mundo parou. É teu? Perguntei, voz rouca. Ela hesitou, depois assentiu, o timing. Foi a última vez, antes de tudo desabar. Mentira. Verdade. O ADN diria, mas naquele momento, não importava. Chorei, lágrimas silenciosas molhando a manta do bebê, misturando luto e esperança. Eu errei tanto, confessei. A vingança. Quase nos matou. Passámos o dia ali, conversando na cozinha com azulejos de azul e branco, chá de ervas no ar. Ela falou da gravidez solitária, das noites a questionar Deus na Sé Velha, eu, da terapia, da Inês que me ancorava. Quero ser pai, Isabel, disse eu. Se for meu. Ela sorriu, triste, testa. Mas fica, pelo menos por agora. Voltei a Lisboa dividido, o carro cheio de dúvidas como o trânsito na Ponte Vasco da Gama. O teste veio positivo, milagre ou ironia do destino. O Tomás era meu, concebido na reconciliação falsa daquela noite em Arroios. Liguei para a Inês, terminando com gentileza, preciso de consertar o que quebrei. Ela entendeu, beijando-me na boca salgada, vai, Manuel. O mar sempre volta à praia. Mudei-me parcialmente para Coimbra, dividindo tempo entre projetos remotos e o bebê. A Isabel e eu não reconectámos romanticamente, era uma trégua frágil, como o armistício após uma batalha no ultramar. Mas o passado não perdoa. O Pedro reapareceu, como uma gaivota oportunista. Soube através do Rui que ele voltara a Portugal, trabalhando em vendas em Lisboa, e contactar a Isabel. Quero ver o miúdo. É meu direito. Raiva antiga reacendeu-se. Marquei um encontro num café no Rossio, o relógio da estação marcando as horas como um verdito. Ele chegou desgrenhado, barba por fazer, olhos evasivos. Manuel, ouvi do bebê. Se for meu. Interrompi, é meu. E tu? Some-te, ou conto tudo ao teu novo patrão, as dívidas, o caso, a cobardia. Ele empalideceu, murmurando desculpas, mas eu via o medo, o mesmo que plantara meses antes. Vai-te embora, Pedro. Para Espanha, ou onde for Lisboa não te quer. Ele partiu naquela semana, um bilhete de comboio para Badajoz, deixando um rastro de silêncio. A Isabel soube, e em vez de raiva, agradeceu, obrigada por protegeres o Tomás. Beijámo-nos então, um beijo hesitante na varanda, o mondego fluindo abaixo como um rio de possibilidades. A vida estabilizou, eu com o barco nos fins de semana, levando o Tomás para velejar no Tejo, ela, lecionando aulas de literatura na secundária, citando Camões sobre amores perdidos. Mas a psicologia da vingança deixa marcas, sonhos onde a sufocava com lençóis, ou o João me repreendia do túmulo. A doutora Sofia disse, é o custo da humanidade, Manuel. Usaste a dor para curar, mas ela transforma. Concordei, tocando a viola nas noites quietas, cantando para o filho adormecido. Então, o clímax se aproximou. Uma carta anônima chegou a Isabel, o Manuel ainda te odeia. Pergunta-lhe pelos pacotes. Era do Pedro. Ou um eco do meu passado. O pânico dela foi imediato, ligou-me em lágrimas, é verdade. Ainda me queres mal.
Corri para Coimbra, o coração na garganta, e confessei tudo de novo, sem omissões. Era, Isabel. Mas o Tomás mudou-me. Escolhe, confia ou vai. Ela escolheu confiar, mas a semente da dúvida plantada cresceu. Começámos terapia de casal, sessões duras como o granito da Serra da Estrela, desenterrando traições e culpas. A tua vingança foi o meu inferno, disse ela. E a tua traição foi o meu, respondi. Aos poucos, curamos, não perfeitos, mas reais, como Portugal, belo nas falhas, resiliente nas curvas. A terapia de casal era como reconstruir o aqueduto das águas livres após um terremoto, tijolo por tijolo, com engenharia precisa e paciência infinita. A doutora Sofia, agora nossa guia, sentava-nos em poltronas de couro no seu consultório em Coimbra, o ar cheirando a livros e a chuva recente. A confiança é uma ponte frágil, dizia ela, e vocês a queimaram dos dois lados. A Isabela sentia, os olhos no colo, contando como os pacotes a faziam acordar a suar, revivendo um motel em Oeiras, eu, como a descoberta da traição me transformara num arquiteto de ruínas. O Tomás, com 6 meses, era o nosso farol, os seus balbucios no quarto ao lado lembrando-nos do que valia a pena salvar. A vida cotidiana descia-nos de volta. Eu dividia-me entre Lisboa e Coimbra, o comboio alfa pendular tornando-se um ritual, café no cais do Sodré, depois horas de paisagem a desfilar, vinhas do Dão, rios prateados. Em Coimbra, ajudava com o bebé, trocando fraldas com mãos de engenheiro, precisas mas ternas. A Isabel retomava o brilho, lecionando Camões e Pessoa às turmas de adolescentes, que a idolatravam como a prof do fado moderno. Os Lusíadas falam de mares e traições, dizia ela em aula, e eu sorria, sabendo que vivíamos a epopeia própria. Mas o Pedro não desaparecera de vez. O Rui alertou, ele anda por Lisboa, bebendo no bairro alto, falando mal de ti. Ignorei no início, focado na família nascente. Levámos o Tomás a Fátima num domingo de peregrinos, o santuário branco sob o céu azul, velas acesas como estrelas caídas. Ajoelhámo-nos na capela das aparições, ela rezando pela redenção, eu pelo perdão do João. Sinto aqui, sussurrei, o incenso enchendo os pulmões. Naquele momento, a vingança pareceu um sonho distante, uma névoa dissipada pelo sol. O golpe veio em agosto, calor sufocante como o de Évora em Romaria. O Pedro invadiu o meu escritório em Lisboa, cara vermelha de uísque, acusações cuspindo como cusparadas. O miúdo é meu, Manuel. Ela mentiu. Seguranças arrastaram-no, mas o dano estava feito, chamadas para a Isabel, mensagens com fotos antigas do motel. Ela entrou em pânico, o passado ressurgindo como uma maré viva. E se for dele, chorou ao telefone. Mandei fazer outro teste de ADN, o envelope selado chegando como um veredito papal. Negativo para ele, o Tomás era nosso. Confrontámo-o numa esplanada no Chiado, eu e o Rui como guarda-costas silenciosos. O Pedro tremia, olhos injetados, quero dinheiro, Manuel. Para calar. Rime, frio, dinheiro. Tens a tua vida arruinada por escolha própria. Some-te, ou o Rui tem um dossiê para a polícia, fraude no banco antigo. Ele urrou, mas cedeu, assinando um papel de renúncia a direitos parentais, as mãos trêmulas como folhas de sobreiro. Partiu para o Algarve de novo, um exilado voluntário, e o silêncio caiu como chuva de verão. A Isabel floresceu após isso. Inscrevemo-nos num curso de dança, fado não, mas salsa num estúdio em Santa Clara, corpos movendo-se em ritmo, redescobrindo toques inocentes. O Tomás engatinhava agora, explorando o chão de cortiça da casa, rindo com dentinhos como pérolas. Somos uma família, disse ela uma noite, deitada ao meu lado, a lua filtrando pelas persianas. Apesar de tudo. Beijei-a, lento, sentindo o coração bater em uníssono pela primeira vez desde o funeral do João. Mas a psicologia da traição é um labirinto, saídas falsas, paredes espelhadas. Sonhos assombravam-me, a Isabel traindo-me de novo, o João morrendo por minha culpa distraída. Acordava suado, verificando o telemóvel dela como um vício. Ela notava, confia, Manuel. Eu confio. Aos poucos, larguei o Rui, vendendo o barco para financiar uma casa nossa em Celas, com jardim para o Tomás correr. O trabalho meu estabilizou, um contrato grande para uma ponte no Mondego, simbolizando a ligação que reconquistávamos.
O reencontro com a família dela selou a cura. Os sogros, conservadores como o vinho de bairrada, convidaram-nos para o Natal em Coimbra, a mesa farta de rabanadas e bacalhau. Perdoamos, disse o pai dela, erguendo o copo. A família é o porto seguro. Chorei vinho tinto, abraçando-os, o Tomás no colo como um troféu de paz. Ainda assim, a vingança deixara cicatrizes, eu era mais vigilante, ela mais aberta. Visitávamos Lisboa mensalmente, passeando na Baixa Renovada, parando no mirador de Santa Catarina para ver o Tejo eterno. A vida é um fado, disse eu uma vez, triste mas belo. Ela apertou a minha mão, e nós somos a melodia que continua. O ano virou como o relógio da sé de Coimbra, marcando o tempo com badaladas graves e inevitáveis. O Tomás crescia rápido, um ano agora, cambaleando pelos corredores da nossa casa em celas com a determinação de um explorador nos descobrimentos. Pai, balbuciava ele, estendendo os braços gorduchos, e eu pegava-o, girando no ar até risos ecoarem como sinos de igreja. A Isabel, com 33, encontrar equilíbrio, aulas na universidade durante o dia, noites a escrever um blog sobre literatura e maternidade, palavras fluindo como um mondego após a chuva. Escreve sobre nós, incentivava eu, beijando-lhe a nuca enquanto ela datilografava à secretária de Carvalho Antigo. Lisboa chamava-me de volta ocasionalmente, o projeto da ponte concluído com ribbon cutting sob o sol de outono, o ministro da Infraestruturas apertando-me a mão perante câmaras. Um triunfo da engenharia portuguesa, declarou, e eu sorri, pensando nas pontes invisíveis que construíra, sobre abismos de dor e desconfiança. A doutora Sofia declarou-nos, recuperados, numa sessão final, o consultório agora familiar como uma taberna de fado. Vocês transformaram o veneno em elixir, disse ela. Abraçámo-nos na saída, o ar de Coimbra carregado de folhas caídas, um ciclo fechado. O Pedro era um fantasma distante, rumores de que se casara com uma turista britânica em Faro, vendendo souvenirs na praia. O Rui aposentara-se, abrindo um bar na moraria com o dinheiro que lhe pagara. Vem beber um copo, Manuel. Sem contas. Fui, uma noite, o fado ao vivo lamentando amores perdidos, e brindámos ao João, pelo irmão que nos ensinou a ser homens. Lágrimas misturaram-se com o vinho, e saí curado, o peso aliviado como mochila após uma romaria. A verdadeira reconciliação veio no aniversário do Tomás, uma festa simples no jardim, balões azuis, bolo de bolacha Maria, família reunida sob o castanheiro centenário. A Isabel vestira um vestido florido, e quando o dia em que nos conhecemos no São João, e dançámos um vira-lento, os pés pisando a erva úmida. Amo-te, sussurrou ela, os olhos brilhando como o rio ao luar. Amo-te mais, respondi, porque te perdoei, e me perdoei. Mas o drama da vida não acaba em fade out, é um fado que se repete com variações. Meses depois, uma gravidez surpresa, a nossa segunda, uma menina que chamámos Joana, em honra do irmão. O parto em Coimbra foi caótico, chuva torrencial batendo nas janelas do hospital, mas quando a ouvi chorar, o mundo clareou como após uma neblina. Segurei a Isabel exausta, o Tomás curioso ao lado, somos completos agora. Refletindo, a vingança fora o catalisador sombrio da nossa salvação. Sem ela, teríamos divorciado limpo, vidas paralelas como ruas de Lisboa. Com ela, cavámos fundo, expondo raízes podres para novo crescimento. Visitava o túmulo do João em prazeres, levando as crianças, este é o vosso tio, o cantor de fado que amava o mar. Contava histórias dele, o vento do Tejo levando as palavras, e sentia-o sorrir, orgulhoso. Agora, aos 37, caminho com a família pelo Tejo, o sol poente pintando o céu de laranja como vinho do Alentejo. A Isabel ri, o Tomás corre, a Joana dorme no carrinho. A vida é um azulejo rachado, recordo as palavras do irmão, mas nós colamos os cacos, e fizemos arte. Não há finais felizes perfeitos em Portugal, há continuidades, com saudade e alegria entrelaçadas. E nisso, encontramos paz.